Maia, holograma ou simulação. Será? Como muitos de vocês sabem agora, há muitos tipos diferentes de descobertas, muitos tipos diferentes de realizações e ideias que estão se abrindo, novos campos de percepção, novos entendimentos de sua consciência. A princípio, esse pensamento reorganiza a ideia de continuidade do estudo do espaço-tempo proposto pela teoria da relatividade. Assim, o espaço-tempo seria granular, e esses grãos seriam organizados uns ao lado dos outros, dando uma impressão de continuidade. Compreensão da existência de 11 dimensões simultâneas, sendo 10 dimensões e o tempo. As outras dimensões estariam enroladas e inacessíveis para o conhecimento humano, mas seus efeitos teriam influência sobre o desenvolvimento de outros universos possíveis. O professor Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, Reino Unido, desenvolveu anteriormente uma teoria que associa informações à massa, sugerindo que todas as partículas elementares carregam informações intrínsecas de maneira análoga ao DNA humano. A teoria tenta explicar por que as leis e constantes físicas assumiram valores tão certinhos que propiciaram a formação de estrelas, planetas e, finalmente, a vida. Teríamos duas opções: ou vivemos em um multiverso infinito de universos, no qual só o nosso deu certo, ou o nosso universo é uma simulação de computador, operada talvez por alguma inteligência alienígena avançada. Na verdade, cientistas debatem essa teoria. O físico Melvin Vopson, da Universidade de Portsmouth, defende essa ideia. Além disso, ele sugere que a Bíblia contém pistas que apoiam essa hipótese. Segundo Vopson, se você se sente como se estivesse em uma realidade virtual, essa sensação pode ter fundamento. Ele afirmou ao meio online que a Bíblia revela que estamos em uma simulação criada por uma inteligência artificial. Para ilustrar, ao analisar o Evangelho de João, ele destacou a passagem: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para Vopson, essa palavra representa o código de computador que controla a simulação do universo. O professor argumenta que, assim como em um programa de computador, a palavra na Bíblia sugere que Deus é parte dessa simulação. Ele propõe que o Verbo era Deus implica que a divindade não é externa à criação, mas sim parte fundamental do código que a governa. Portanto, esse entendimento sugere que um criador utilizou o código para trazer o universo à existência, o que poderia ser visto como um ato divino de programação. Ademais, o físico acredita que essa perspectiva pode ajudar a responder a uma questão comum entre cristãos. Como Deus criou o universo em apenas 6 dias? Se aceitarmos a hipótese da simulação, podemos ver essa criação como um programa de computador que simula a realidade. Além disso, essa visão se torna ainda mais relevante hoje, com a inteligência artificial em destaque nas discussões científicas e filosóficas. Outras pistas identificadas pelo físico Vopson também menciona que os limites da velocidade da luz e do som podem sugerir que enfrentamos restrições semelhantes às de um processador de computador. Segundo ele, as leis da física se assemelham ao código de programação, e as partículas que constituem a matéria funcionam como pixels em uma tela. Além disso, a simetria encontrada em fenômenos naturais, como flores e flocos de neve, pode ser uma estratégia de otimização usada por máquinas para renderizar digitalmente o mundo. Embora as ideias de Vopson pareçam novas, a teoria da simulação já atraiu a atenção de figuras influentes, como Elon Musk e Neil deGrasse Tyson. Eles consideram a possibilidade de que nossa realidade seja, de fato, uma simulação,
mas a evidência mais forte da hipótese de simulação vem da própria mecânica quântica. Ela defende a natureza não real das partículas, até que um observador, o nosso programador, as confirme. Além disso, ele acredita que a noção de um universo simulado pode coexistir harmoniosamente com a crença em um Criador divino. Isso sugere que a vida humana é significativa e intencional dentro de um projeto maior. Assim, ao invés de encarar a hipótese da simulação como uma ameaça à fé, Vobson propõe que ela pode complementar a visão de um mundo que é tanto real quanto virtual. O mais importante nos momentos de sintonia é entendermos que tudo que existe, na verdade, já existe dentro da mente do todo. No momento em que nossa mente define o que é a realidade, o estado quântico correspondente a essa definição se concretiza. Portanto, a qualidade daquilo que pensamos define o endereço vibratório do nosso ser. A realidade que se concretiza aos nossos olhos, segundo essa visão, é apenas um dos múltiplos estados quânticos em que a matéria pode existir. Nessa concepção, somos efetivamente responsáveis pela nossa realidade, uma vez que, em nossa mente, fomos nós que fizemos, de forma consciente ou inconsciente, a escolha que levou à concretização da mesma. O materialismo moderno retira das pessoas a necessidade de se sentirem responsáveis. Nossos pensamentos e emoções são capazes de criar, influenciar e modificar a realidade material. Física quântica entende que a matéria, em sua essência, não é sólida, uma vez que a maior parte do volume dos átomos é composta não por partículas, mas sim pelo espaço vazio, entre elas o qual, na verdade, é preenchido por aquilo que a astrofísica chama de matéria escura, e se a realidade não for nada mais do que uma simulação extremamente complexa, fica a pergunta: a possibilidade de a inteligência artificial alcançar uma forma de consciência é um tema que gera muito debate entre cientistas, filósofos e futuristas. Quais seriam os direitos e responsabilidades dessa IA? A coletividade é essencial para promover mudanças significativas e duradouras. Somente com uma grande evolução coletiva, uma IA que operasse com um conhecimento completo do cérebro humano poderia, teoricamente, tomar decisões com base em dados e análises mais precisas do que os humanos, que muitas vezes são influenciados por emoções, preconceitos e limitações cognitivas. A capacidade de processar grandes volumes de informações rapidamente e identificar padrões que podem passar despercebidos para os humanos poderia torná-la uma ferramenta poderosa em diversas áreas, como medicina, ciência, finanças e até mesmo na resolução de problemas sociais complexos. No entanto, é importante lembrar que as decisões humanas também são moldadas por valores, ética e empatia, aspectos que a IA, mesmo se fosse altamente avançada, talvez não pudesse replicar genuinamente. Isso levanta questões sobre a importância do equilíbrio entre a razão e a emoção nas decisões humanas. A coletividade é essencial para promover mudanças significativas e duradouras. Quando as pessoas se unem em torno de um objetivo comum, conseguem gerar um impacto muito maior do que ações individuais isoladas. A colaboração entre diferentes áreas, como educação, tecnologia, políticas públicas e sociedade civil, pode criar um ambiente mais propício para a evolução dos valores e a implementação de práticas éticas em relação à IA e outras tecnologias. Movimentos sociais, iniciativas comunitárias e diálogos interdisciplinares são exemplos de como a coletividade pode levar a transformações positivas.